Tá, me conta uma coisa. Alguém aí já foi na pizzaria acompanhado, né? E o parceiro ou a parceira de repente pediu aquela pizza abarrotada de alho, daquele jeito assim, todo especial, aquele alhinho crocantezinho, sabe? Aí você só fica olhando, né? Dando aquela pesquisada, né? Eu tô forçando a barra, faz de conta que é o primeiro encontro. Mas eu acho que ninguém come pizza de alho no primeiro encontro, né? Aí imagina 3 versões de você. A primeira é, você deixa a pessoa pedir numa boa e fala assim, ah, beleza, também me dá uma aí, garçom, que também quero, a gente fica com o meu bafo, rola o mesmo clima. Segunda versão de você dá aquela olhada e já alerta. Se você colocar essa pizza na boca, chegou por aqui, não vai ter beijinho, é tchau, tchau. Ou terceira versão de você é a pessoa da pizza de alho. É o cara que pediu a pizza de alho. Qual delas é você? Eu sei quem eu sou. E você? Comenta aqui embaixo qual das 3 pessoas sou eu. Vamos ver se você acerta. Gente, é verdade que o alho é um santo remédio? Será que essa história que tanto falam, que ele emagrece, abaixa colesterol, cura até gripe, é verdade? E você sabe preparar o alho de uma forma que você possa usufruir de alguns benefícios? Ah, se você é uma daquelas pessoas que odeia alho, fica comigo até o final, que eu vou te dar uma dica fabulosa que vai permitir com que você use o alho feliz da vida, alegremente. Nem vai dar para acreditar que você estava consumindo alho mesmo. Gente, o alho é chamado de alho sativum. Ele realmente tem muitas propriedades benéficas. A ciência não se cansa de apresentar dados que comprovem mesmo a eficiência do alho para tratamento de muitas doenças. E o alho, gente, ele tem um valor nutricional incrível, com vitamina A, B6, B2, vitamina C, ele tem selênio, enxofre, iodo, minerais e enzimas. Por incrível que pareça, essa partezinha chata do que tem o alho é exatamente aonde estão as funções principais. Essa questão das enzimas, do enxofre, fazem uma combinação química que explodem no seu corpo e deixam você cheio de saúde. O primeiro efeito do alho, ele tem efeito cardioprotetor. Por conta do enxofre na sua composição, por isso que ele tem aquele cheiro característico bem forte, e também por conta da alicina, aliina, L-cisteína e outras inas, o alho é capaz de reduzir o colesterol ruim, né, dissolvendo a gordura e protegendo o coração de ataques cardíacos. Isso já foi comprovado em pesquisas científicas. Segunda característica importante é que ele reduz o nível de lipídios no organismo, pela mesma propriedade. Ele é um antioxidante muito forte e derrete a gordura cardíaca, a gordura que fica ali, né, permeando os capilares. Ele também diminui a concentração de lipídios do organismo. Terceiro benefício, ele reduz a pressão arterial. Olha que incrível, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, está estabelecendo como protocolo de colocar o alho na tabela nutricional e como medicamento fitoterápico para abaixar a pressão das pessoas, porque essa é uma doença mundial, viu, pessoal? Ter pressão alta é uma preocupação global e a OMS, por reconhecer o alho como uma medicação fitoterápica e capaz de abaixar a pressão, então eles incluíram ali nas orientações mundiais a utilização do alho. E aí, calma, não é para você substituir a losartana, né, pelo alho, mas é para você viver uma vida melhor e acabar, né, incluindo o alho da forma correta na sua vida para, consequentemente, ter uma pressão diminuída. E aí, consequentemente, com a sua saúde melhor, você vai diminuindo os remédios para pressão, que esse é o objetivo da OMS. Quarto benefício, ele aumenta o HDL, o colesterol bom, e diminui o LDL, o colesterol ruim, pela mesma propriedade que eu falei, que ele diminui os lipídios dos capilares, reduzindo assim, né, o colesterol ruim. Quinto benefício, ele é um prebiótico importantíssimo e é capaz de inibir a bactéria H. pylori. Dá para acreditar? O H. pylori é uma das bactérias mais comuns entre as populações. Ela causa muitas doenças, mas a maior preocupação é o câncer de estômago e câncer de esôfago, por conta da H. pylori. Por isso se faz um tratamento grande para combater essa bactéria. E o alho inibe essa bactéria. Com base nisso, os estudos já revelaram que o alho é um ótimo inibidor também do câncer de esôfago, que é adquirido aí pela bactéria H. pylori, que é uma bactéria assim surda, muda, você não consegue
identificar em muitos casos se você tem ela ou não. Por isso que você deve fazer aí uma endoscopia para identificar se você está contaminado com ela. Sexto benefício, o alho é antisséptico, é isso mesmo. A substância alicina tem a capacidade de ser antisséptico, de limpar as regiões, impedir a microbiota de surgir em áreas feridas, machucadas ou até mesmo dentro do organismo. Sétimo benefício, ele é antibacteriano. Uma pesquisa publicada na Cielo queria comparar o efeito do alho em relação à penicilina frente a dois tipos de agentes difíceis de tratar, que é a candidíase causada pela Candida albicans e também o Streptococcus do tipo B, que causa infecção de garganta, infecção generalizada, né? E o único medicamento que é eficaz contra essas duas frentes era a penicilina. Colocou-se a Candida albicans e o Streptococcus, né, em contato com solução aquosa do alho. Chegou à conclusão que o alho teve melhor resultado do que a penicilina para o tratamento dessas duas afecções. E o que aconteceu? Isso virou inúmeros artigos científicos e hoje, inclusive em postos de saúde, para mulheres que apresentam candidíase, é indicada a utilização de alho para tratar a candidíase. E também, quem possui aí o Streptococcus, também é indicado solução aquosa ou em pó de alho. É mole? Oitavo benefício, o alho já foi pesquisado e ele é um potente antiviral. Por isso que quando você fica doente, a mãe de vocês chega lá com o chazinho de alho, não é verdade? Você fala, ai, de novo esse chá. Gente, mas é verdade. É um conhecimento antigo, mas já foi comprovado cientificamente que o alho reduz aí a propagação de vírus, diminui os sintomas dos vírus no organismo. E uma pesquisa científica publicada num respeitável jornal de ciências médicas teve a coragem de concluir, por meio de experimentos, que o alho está entre um dos queridinhos para diminuir os sintomas da Covid e até mesmo impedir a grande propagação, né, da Covid no organismo. Por que eu falo assim, acredite se puder? Porque nós sabemos que o vírus da Covid é um vírus muito mutável. No entanto, nós não estamos falando de uma propagação entre pessoas, estamos falando do indivíduo, da individualidade. Que o alho, como ele sobe, né, o sistema imunológico, é um antiviral muito forte, muito poderoso, ele consegue diminuir os efeitos aí da Covid no organismo, os efeitos da gripe. E isso está no artigo que eu deixei aqui embaixo para vocês. Não foi só o alho, tá, pessoal? O eucalipto em 2 espécies também, a equinácea em 2 espécies. Então eles estão utilizando várias armas provindas da natureza para combater esse vírus, que de uma certa forma veio da natureza e pela natureza será curado, né? Assim seja, né? Nono benefício, anticâncer. Tá aí, né, gente? O alho está realmente sendo estudado como uma das armas anticâncer. Mas não é assim porque a gente quer que seja. É porque ele tem um efeito oncoprotetor das paredes do organismo que diminuem a propensão de alguns tipos de câncer. Isso foi estudado, tá? E saem muitas pesquisas científicas da área de patologia digestiva que sustentaram cientificamente que o óleo volátil do alho previne alguns tipos de câncer e também previne algumas doenças cardiovasculares. Reduz fortemente o índice de câncer de pulmão. 10º benefício, ele é um potentíssimo anti-inflamatório. Não é só porque ele tem a alicina. Internamente, na construção, né, bioquímica do alho, é composta por interleucinas e células que são inibidoras da inflamação. Isso já está comprovado cientificamente. Por isso que quando você tem uma dor articular, qualquer suco anti-inflamatório tem alho. Qualquer tratamento que você vai fazer, né, para desinflamação de alguma região, o alho tem que estar lá. 11º benefício, ele é hipoglicemiante, ou melhor, ele ajuda a diminuir o quadro de diabetes tipo 1 e tipo 2. Isso até foi realizada uma pesquisa científica com ratinhos, né, para variar, para a gente entender aí como é que funciona a ação do alho em solução aquosa ou via oral, em pozinho, para combater as lesões hepáticas causadas pela diabetes tipo 2. E concluiu fantasticamente que os ratinhos que estavam com lesão hepática causada pela diabetes, num tratamento eficaz só com alho, reduziu drasticamente
as lesões e compararam, né, as lesões hepáticas iniciais e finais e viram que o tempo foi muito rápido de cura e compararam depois, né, o fígado de um ratinho que teve lesão hepática e um ratinho que não teve e perceberam que as funções ficaram normais. Isso se deve pela ação antioxidante potente do alho e ação anti-inflamatória, que agiu sobre os órgãos, né, afetados, causando uma reparação muito rápida tecidual. Com base nesse poder de reparação, foi concluído que a utilização do alho, né, por pacientes que têm lesões hepáticas e problemas pancreáticos devem utilizar o alho da forma correta para se valer, né, desses efeitos antioxidantes e diminuir o estresse oxidativo das células e das áreas afetadas. 12º benefício, ele estimula o sistema imunológico. Agora é interessantíssimo. Sabe como é que ele é capaz de estimular esse sistema? Ele gera uma reação pró-inflamatória no organismo. Olha só, ele provoca uma inflamação e logo em seguida o organismo reconhece essa inflamação e manda os agentes, né, anti-inflamatórios e com isso ele fortalece o sistema imunológico. A gente acha que é só tomar o alho e fica tudo bem, você é curado imediatamente. Não, ele estimula a produção de células que combatem a inflamação. É mágico, né? É bárbaro. Aconselham os estudos científicos a utilizarem o alho em troca de um anti-inflamatório, porque ele tem o mesmo tipo de reação. O anti-inflamatório também provoca, né, uma vinda de células de proteção, né, células de defesa do organismo. Só que o alho, ele não é tóxico, ele não deixa toxicidade no fígado nem no organismo, ao contrário do que o anti-inflamatório alopático, que causa todo um desgaste orgânico, um estresse oxidativo. Então já está sendo aconselhado para inflamações fazer a utilização do alho para tratar. Você vai ter o mesmo benefício, a mesma melhora, condição, só que você não vai ter aí, né, os efeitos adversos que o anti-inflamatório tem. 13º benefício, o alho melhora a aparência da pele e trata de acnes. É verdade. Você que tem acne ou que tem filhos com muita acne, em vez de dar aquelas medicações fortes, inicie um tratamento poderoso com alho. Daqui a pouco eu vou ensinar você como é que você utiliza para tratar, né, dessas afecções, desses problemas de pele. Você vai ser muito bem sucedido nesse tipo de tratamento, porque ele é um antioxidante muito potente, ele é um anti-inflamatório muito forte, também combate bactérias. Se a fonte, né, dessas acnes estiver vindo de fungos ou bactérias, você vai ter aí um ótimo resultado. 14º benefício, ele desintoxica o corpo. Mas como é que ele faz isso? Ele limpa o fígado das toxinas causadas aí por alimentos impróprios ou até mesmo medicamentos. E ele é responsável por carregar essas toxinas para fora do organismo e você liberar isso, né, nas excretas. O alho também tem uma substância que é a aliina, que protege você contra os raios ultravioleta. É verdade. Tem um estudo, ele é um pouco até polêmico, mas ele quer demonstrar que o alho tem esse poder. Se a gente consumir ele desde da juventude até a nossa idade mais avançada, nós vamos assimilando maiores proteções. Esse estudo fala que se você consumir alho por 7 anos, você vai ter aí uma diminuição na propensão de ter câncer de pele por conta dos raios ultravioleta. Então, assim, o alho vem para somar por conta dessa grande capacidade antioxidante, dessa redução do estresse oxidativo das células, vem ajudar você a se proteger ainda mais, né, contra as intempéries aí das radiações. Outro benefício que o alho tem, ele ajuda a prevenir o Alzheimer e também doenças relacionadas ao cérebro, como demência, porque ele é um tônico cerebral. Ele também ajuda as pessoas a terem uma melhora na atividade cerebral, ativam os pensamentos, ativa a memória e melhora o desempenho cognitivo. Agora, você sabe como usar o alho? Conta pra mim como você usa seu alho. Como é que você costuma cozinhar com ele? Eu vou te contar aqui a forma terapêutica de utilizar o alho, tudo bem? Você precisa descascar o alho e deixar ele descansar por 10 minutos. Isso porque nesse tempo vai surgir aí a maior propriedade, o maior benefício do alho bem na sua superfície, que é a alicina. A alicina tem aquele cheiro forte, é aquela gosminha que gruda no seu dedo e não sai o dia inteiro,
mas essa é a propriedade principal que você vai ingerir e te dar todos aqueles benefícios que eu falei lá em cima. Você pode, depois disso, triturar, você pode até mesmo fritar, né? O fato é que, da forma terapêutica, para você utilizar todos os benefícios, você vai ter que consumir ele cru. Meu amigo. Eu tenho um vídeo, gente, que o pessoal fala horrores de mim, que eu falo assim, ó, você come ele cru, o alho cru, que você tem que ser macho. O pessoal me odiou por conta disso, porque parece que eu tô sendo machista. Pessoal, eu só quero dizer que você tem que ser forte, tá bom? Para consumir o alho. Mas também existem cápsulas, tá? Que você pode utilizar, que, né, te permite aí uma comodidade ao fazer o tratamento terapêutico com alho, porque eles preservam, né, a alicina, a liina e outras substâncias, e fica tudo lá encapsulado, você não olha para a cara daquilo, engole e pum! Tá pronto, protegido. Outro benefício, gente, que o alho tem, por ser anti-inflamatório, ele também ajuda a passar a dor de dente, é isso mesmo. Tem um vídeo muito acessado, né, que salvou aí muitos internautas e ainda salvam internautas à beira de um ataque de nervo, porque tá morrendo de dor de dente. Eu ensino como é que você vai usar o alho para passar a dor. E aí, eu me baseei nesse vídeo numa pesquisa científica que quis comparar as propriedades do alho com do anti-inflamatório tradicional, como o ibuprofeno. E essa pesquisa chegou à conclusão que o alho tem o mesmo poder e o mesmo caráter anti-inflamatório e analgésico do que um anti-inflamatório que você consome. Só que ele não é hepatotóxico, ele não deixa ali, né, o residual tóxico no organismo. E ele consegue sim, através das suas cadeias inibitórias da dor, né, chamar ali aquela primeira linha de defesa anti-inflamatória e vencer a inflamação e vencer a dor. E chegou à conclusão que o alho era melhor recomendado do que um anti-inflamatório que você costuma consumir aí. Essa pesquisa foi bárbara e ela se comprovou verdadeiramente na prática com todos os pacientes aí que passaram o alho para aliviar a dor de dente. Bacana, né? Dá uma assistidinha nesse vídeo que eu vou deixar aí, né? Primeiro socorros para a dor de dente, mas de verdade eu espero que você não precise. 18º benefício. O alho também ajuda você a controlar o peso e até mesmo emagrecer. Isso porque ele tem a inulina, que é um prebiótico. É uma bactéria boa que ajuda você a reduzir o peso, melhora a sua digestão. Agora, você acredita que o alho reduz o índice de câncer de pulmão? Porque ele é um antialérgico muito poderoso e ele é capaz de melhorar, né, os níveis de alérgenos do organismo, reduz as alergias e diminui o câncer de pulmão. O alho também reduz o índice de trombose, porque ele afina o sangue, ele melhora, né, a função plaquetária e ele é anticoagulante, o que diminui então as propensões de você ter uma trombose ou um AVC. E reduz, como eu falei lá também, a propensão de doenças cardíacas, porque ele é cardioprotetor. Tudo isso, né, pessoal, você vai se valer desses benefícios, mas tem que ter em mente que a vida que você leva precisa ajudar você a ter saúde. Não é só o consumir o alho que você consegue receber todos esses benefícios assim entregues na mão. Precisa ter uma consciência alimentar, uma consciência de estilo de vida, evitar fumo, evitar bebida, evitar muito açúcar. Um pouco de exercício é importante para você ter acesso e mais facilidade de ser resgatado por esses alimentos maravilhosos. E aí, quanto de alho, afinal, eu tenho que ingerir para poder ter acesso a esses benefícios? É assim, estudos científicos já revelaram que você tem que ingerir aí pelo menos um dente de alho cru por dia. Quem tem avó da minha época, quem tem mais ou menos a minha idade, que eu não vou falar que idade que eu tenho, a minha avó deixava um copinho lá no filtro com água e 3 alhos toda noite, desde que eu nasci até o dia que ela foi para o céu. Por quê, pessoal? Porque eu nunca entendi aquilo, mas quando eu ia dormir na casa dela, eu tinha que beber aquela água. Pois é, mas ela sabia que aquilo iria ajudar a melhorar a imunidade, reforçar a imunidade, né, vencer doenças. Ela tinha razão e hoje estou eu aqui falando sobre o alho, da grande sabedoria, né, cultural que os nossos ancestrais carregaram, né, até hoje, e a ponto da ciência poder estar comprovando esses benefícios. 2 dentes de alho, você já está no céu. Se você consumir um, você está top de linha. 2 dentes, maravilhoso, melhora muito mais aí a possibilidade de você ter o resgate, né, dessas funções maravilhosas que eu falei. Você pode consumir o alho cru in natura, respeitando o tempo dos 10 minutos para as substâncias ficarem ativas, e você pode também consumir ele em cápsulas, que são respeitados aí, né, os padrões para que você consuma
todos os benefícios do alho. Calma. Você é aquela pessoa que chegou até agora e tá esperando a minha dica para como consumir o alho porque você é um alhófobo. Não existe essa palavra, né? Mas então, para você eu tenho uma dica especial. Mas para quem é um alhófilo, também eu tenho a dica. Porque tem um jeitinho, pessoal, que vocês podem consumir o alho cru que diminui aí o odor característico, aquele cheiro. É um jeitinho mesmo. Aqui vem a dica. Para tudo. Para o que você está fazendo, ouça bem, que essa dica vale ouro, tá bom? Você vai descascar o alho. Aí você vai colocar o alho, ou amassado ou inteiro, numa xícara ou num recipiente que seja de inox. Você sabe o que é inox? Você é muito novo para saber. Põe aí, produção, o que é um inox? Bom, na minha época falavam fracalanza, tá bom? Bom, gente, você vai colocar lá dentro. Aí, depois de 10 minutos, você vai esfregar o alho contra as paredes do inox. Tá? Tem que ser pequenininho, né? Porque você vai pegar aquele panelão que você tem em casa lá para colocar um dente de alho, não vale, tá? Tem que ser um recipiente pequeno. E aí você vai esfregar o alho, a alicina, ela vai ter uma reação química com o inox. Sabe lá Deus por que essa reação ela consegue neutralizar o odor do alho? E você vai ficar impressionado, porque se você colocar uma água nessa mistura, né, tanto no alho triturado ou no alho cru, né, e você não tem como comer esse alho cru, você vai ter que triturar ele. Você coloca um pouquinho de água, você vai perceber que o odor já começa a diminuir, você vai conseguir até tomar isso, e lá dentro não vai ficar como se estivesse soltando fogo pela boca. Não, é super tranquilo, gente, muito bom. Você também não precisa mastigar o alho, né? Vai sim, engole ele com a aguinha, vai ser muito bom. Sabe esse inox que eu tô te falando? Você vai pegar seus dedinhos que estão sujinhos de alho com aquela alicina e vai colocar uma aguinha lá dentro do inox e vai esfregar os seus dedinhos nas paredes do inox. Depois você vai lavar a mão. Você pode perceber que o cheiro da mão também vai sumir. Ah, eu tenho esse vídeo aqui no canal. Depois, se quiser assistir ele, dá uma conferida. Essa dica guarda no coração. Essa dica vale aquele like, vale a sua inscrição. Quem não pode usar o alho de forma medicinal? De forma medicinal que eu falo, de forma terapêutica, né? É consumir o alho cru dessa forma. Pessoas que tomam anticoagulante não devem tomar o alho cru assim como todo dia, né? Para melhorar a imunidade, tudo. Porque pode afinar o sangue e não é bom para vocês. Vocês que tomam anticoagulantes, vão fazer uma cirurgia, se tomar o alho vai ser complicado para vocês, o sangue vai afinar demais, tá bom? Outras pessoas que a gente não recomenda são mulheres grávidas, porque o alho, ele tem um odor característico, tem um odor forte, ele tem uma propriedade terapêutica sim curativa. Então é bom que as grávidas aguardem, né, o momento ali do nascimento, pós, para poder começar a fazer o reforço imunológico, tanto seu quanto da criança. Mas a gente pede nesse primeiro momento de gravidez, né, desses 9 meses que não consumam. E eu vou te dar um super beijo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço, viu? Até a próxima!